Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Estava avisando vocês que eu estou no trabalho, tentando ganhar a moeda beira de avenida, passar ônibus, caminhão, carro com funk, gente falando, moto barulheta, beleza? Tamo junto. Vamos passar umas notícias para vocês aqui sobre o Mengão, que ontem venceu o Vasco. Deu amasso no Vasco, 1 a 0, ficou baratíssimo pro Vasco. Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube recomendar a gente para outras pessoas, porque dizem que só assim o YouTube recomenda a gente para outras pessoas assistirem nossos vídeos. Não esqueça de deixar seu like, beleza? Tamo junto. Aí, vamos começar aqui com uma notícia seguinte. Flamengo sobe uma posição na lista de clubes mais ricos do mundo. Veja o ranking, beleza? O Real Madrid segue na liderança de estudo anual de empresa especializada. O que essa empresa faz lá? Vamos ler a matéria para vocês. O Flamengo subiu uma posição na lista dos clubes mais ricos do mundo, de acordo com o estudo anual da consultoria Deloitte, referência internacional em desempenho financeiro no futebol. Após ocupar a 30ª colocação no ranking do ano passado, o rubro-negro agora aparece na 29ª. Mais receita do levantamento, com uma receita estimada em 202,7 milhões de euros. Pelo terceiro ano consecutivo, o Real Madrid lidera a lista com receita de 1,1 bilhão. O que é essa futebol a Money League? O estudo da Deloitte é divulgado anualmente e analisa as receitas dos clubes na temporada anterior. Beleza? Eles avaliam somente as receitas recorrentes. O que são aquelas receitas recorrentes? Receita recorrente é aquilo que é garantido. Ponto. Fechou um contrato com a Rede Globo, 4 anos. Então, por ano você vai receber tanto dinheiro, beleza? Fechou um contrato com a Betano. Por ano você tem garantido tanto dinheiro. Você fechou um contrato com outro patrocinador. Por ano você tem garantido tanto dinheiro. Direito de premiação de campeonato, quando você ganha campeonato, colocação, essas coisas não entram. Venda de jogadores também não entram, beleza? Então, eles calcularam que o Flamengo ganhou 1 bilhão e 200 e poucos mil reais, que daria 202 milhões de euros. E o Flamengo ficou na 29ª. Vamos lá, 29ª ficou o Flamengo. 202,7 milhões de euros. Aí, atrás dele ficou o Olympique de Marseille. Quer dizer, o Flamengo já passou o Olympique de Marseille. Aí depois na frente do Flamengo vem Brentford da Inglaterra, Wolverhampton da Inglaterra, tudo pertinho, tá? O Brentford da Inglaterra tem 206, Wolverhampton da Inglaterra 206 milhões. Resumindo, 4 milhões de euros a mais do que o Flamengo. Aí a Roma dá um saltinho. A Roma é 216 milhões. São aqui no caso mais 14 milhões de euros. O Bournemouth são 218 milhões na 25ª. Eu vou parar por aqui porque o Crystal Palace já vai para 232 milhões de euros. Aí já sobra 30 milhões de euros, beleza. Mas até o Bournemouth, 218 milhões, eu acho que o Flamengo dá para chegar no ano que vem. E por que eu vou falar isso aqui? O Flamengo, esse ano, ele fez um contrato com a Betano, ele só recebeu 3 meses apenas da Betano. Só que nesse ano, agora 2026, ele vai receber o ano inteiro. E esse ano inteiro só do Flamengo, o que acontece? O Flamengo subiu mais de 10 milhões de euros. Então o Flamengo já iria para 212 milhões de arrecadação. Falando só o que subiu, não o total, tá? Porque se você for analisar bem, o euro está R$6. Vamos para R$6. 10 milhões de euros daria 60 milhões de reais. 20 milhões de euros daria 120 milhões de reais. Então aqui o Flamengo, eu acho que o Flamengo vai subir ainda uns 15 para 20 milhões de euros. É isso aí. De euros? Exatamente. 10 milhões daria 60 milhões de reais. 120 milhões daria 120 milhões de 12 milhões de euros, daria 120 milhões de reais. É isso aí mesmo, porque quando a gente fala aí de até menos, hein? Porque quando a gente fala o jogador vem 20 milhões de euros, a gente fica lá 120 e poucos milhões de reais, e o Flamengo subiu
mais de 120, 30 milhões de reais em relação ao outro contrato. Então nós estamos falando aí mais ou menos de 10 a 12 milhões de euros. O Flamengo tem 202, iria para uns 214, 216. O Flamengo bateria ali em 25º. Para o final do ano, no caso, quando nós estamos falando só de receitas recorrentes, não envolve venda de jogadores e nem premiação por títulos. Então o Flamengo caminhando para chegar ali entre os 15 mais ricos do mundo. Pode aguardar, beleza? O ano que vem nós vamos bater o 25º, se Deus quiser, em receita, e vamos só subindo e galgando. Então o Flamengo agora está entre os 30, mas já estava entre os 30 e ganhou uma posição, agora é o 29º mais rico do mundo, o clube que mais arrecadou. Ó, e vamos falar aqui. Ontem o Flamengo venceu o Vasco por 1-0, amassou o Vasco, Léo Jardim melhor em campo, arrebentou. Pra mim tinha que dar prêmio, acho que deve ter ganho o prêmio do melhor jogador em campo, beleza? Salvou o Vasco de uma goleada espetacular que o Flamengo poderia ter aplicado. O Flamengo surpreendeu com vigor físico, esquema tático, taticamente, tudo. O Flamengo surpreendeu todo mundo, beleza? Primeiro jogo como profissional, com poucos dias de treinamento, poucos dias de pré-temporada, e mesmo assim parece que voltou tudo como se tivesse nem saído de 2025. Voltaram arrebentando, sem Arrascaeta, sem Jorginho, sem Danilo, sem um punhado de jogador, e mesmo assim dominou o Vasco. Falando disso, aqui tem uma declaração que surpreendeu muita gente hoje na imprensa, na coletiva do Filipe Luís. Ele falou muita coisa, mas uma coisa que ficou ali que a turma coisou é a seguinte, ó. O Michael, o atacante Michael, foi testado como volante itraense e se destacou aos olhares atentos de Filipe Luís. A novidade chocou os torcedores do Flamengo, que repercutiram a larga escala possível a nova posição de Michael. Beleza? Hoje, olha lá, a declaração do Filipe Luís. Hoje eu estava na dúvida entre ele e Michael. Lá, o Léo Ortiz não é volante, comigo nunca vai jogar de volante. Para mim, o Léo é um dos melhores zagueiros do Brasil e do mundo. Hoje eu estava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou de volante durante a semana e foi muito bem. Aí a turma olhou assim e falou, o quê? O Michael treinando de volante? Mas aí o Filipe Luís optou de colocar o Léo Ortiz. Aí a turma falou, colocou o Léo Ortiz de volante? Eu falei, não, eu coloquei ele de terceiro zagueiro. Nós jogamos com 3 zagueiros, porque já tinha havido uma expulsão e nós estávamos dominando o jogo. Eu não queria perder a consistência na defesa e o time querendo ir para cima para fazer o gol. Então eu coloquei mais um zagueiro e liberei o time para atacar à vontade. Beleza? Mas o que ficou aqui foi o Michael de volante. Será que o Filipe Luís está tentando achar uma nova posição para o Michael no clube? Porque tem especulações de que o Alan vai sair. Estão tentando o Marcos Antônio. Está difícil. Agora vamos para outra questão aqui, que vocês vão entender. Olha aqui, ó. Danilo. Beleza? Testor aceita vender Danilo e Botafogo coloca a condição de 156 milhões e Flamengo quer o meio-campista. Primeiro, desculpa aí. Primeiro que o dono do Botafogo falou o seguinte, que só ficou sabendo da proposta, do interesse do Flamengo através dos noticiários de rede de internet e jornais esportivos. Que não chegou nenhuma proposta oficial para o Botafogo. O Flamengo não fez proposta. Esse interesse só está correndo aqui, beleza? Nas notícias fora do Botafogo e fora do Flamengo. Essas são as notícias. E o Botafogo já falou, quer comprar o Danilo? Beleza. 25 milhões de euros. O Danilo, ele estourou no Palmeiras, jogou muito bem no Palmeiras, foi para fora e desde que chegou ao Botafogo, não está jogando mal. Mas não é o melhor Danilo, que ele mesmo disse que está tentando recuperar o melhor Danilo, beleza? Que ainda não se firmou ainda do jeito que ele gostaria no Botafogo. E o Testor já vendeu o Marlon Freitas ao Palmeiras, agora liberou o Savarino para o Fluminense, beleza? E falou que se o Flamengo quiser se quiser contratar o Danilo, 25 milhões de euros, volante, beleza? Por enquanto, só especulações. E o que não é especulação? O que não é especulação é o Paquetá.
Paquetá, ó. Boto explica interferência de BAP em planejamento do Flamengo e atualiza negociações por Paquetá. Perguntaram para ele sobre se teve interferência do BAP para antecipar o time profissional para jogar contra o Vasco. Ele falou que de jeito maneira. O primeiro, sempre antes, acima do planejamento da time de futebol, da equipe de futebol lá que dirige o futebol, tem a instituição, beleza? Lá. Em declarações ao esporte, o dirigente falou sobre a reunião que definiu a mudança de planejamento para o Campeonato Carioca, com antecipação à estreia principal e negou qualquer interferência de José Luiz Batista, o BAP. O BAP, presidente do clube, na escalação do time ou plano de jogo, embora tenha admitido que o dirigente pediu uma mudança de planejamento, beleza? Lá, é importante dizer que em um ano em um mês que estou no Flamengo, o presidente BAP nunca interferiu em qualquer decisão que tenha a ver com a escalação, forma de jogar, plano de jogo. Nunca. Ele nos pediu para mudar o planejamento que tínhamos por razões institucionais, pela situação que o Flamengo estava no Carioca, disse Boto. Beleza? É aquilo que eu falei. Você faz um planejamento, falhou o planejamento, o presidente tem que tomar as rédeas do negócio. Não tem essa de você ficar nervosinho. Ontem eu falei isso no vídeo. Não tem essa de você ficar nervoso, não. O presidente manda e ele tá vendo que é o melhor pro clube. E é ele que decide, a caneta é dele e pronto. Ninguém tem que ficar chateado. E foi o que ele falou, pessoal. Por razões institucionais. Eles acharam que o Flamengo ia ficar feio. Institucional, pela marca do Flamengo, ter que disputar um quadrangular contra o rebaixamento. Então, institucionalmente, eles optaram por antecipar os profissionais. Beleza? Lá, tivemos algumas discussões sobre isso, e quando digo discussões, não é bater um no outro, é apresentar os prós e os contras. E foi decidido que tinha que ajudar o clube no Carioca, mas nem sequer a decisão de vir o elenco profissional todo foi do presidente. Foi exclusiva do departamento de futebol, continuou. O planejamento está feito, sabemos o que vamos fazer, mas não vamos divulgar. É para todos os adversários, ficamos em dúvida no que... É para todos os adversários ficarem em dúvida do que vamos fazer. Lá, o dirigente rubro-negro também atualizou sobre as negociações com o West Ham pelo retorno do meia Lucas Paquetá, que é a notícia que estou querendo dar, e revelou que houve um avanço significativo no que diz respeito aos convencimentos, para que os ingleses aceitem vender o brasileiro, mas admitiu que a negociação não é fácil. Beleza? O que ele disse? Que o Flamengo pode simplesmente parcelar a compra do Paquetá. Pode subir o valor e parcelar. Por enquanto, as negociações estão correndo bem, eles estão acreditando que vão avançar. E falando nisso, vamos lá, ó. Flamengo negocia valores, beleza, ó? Flamengo negocia valores. Vamos pegar aqui do início, que entrou a propaganda, você sabe quando entra a propaganda, é isso que acontece. Flamengo quer fechar de vez a volta do Lucas Paquetá após o retorno do presidente BAP das férias. O que foi? O Flamengo estava até meio parado, não fez proposta para o West Ham formal, porque eles queriam esperar o BAP, o presidente, voltar das férias, que voltou essa semana, para sentar e conversar. Então sentou o Boto, Felipe Luiz e o presidente BAP, beleza? E eles acertaram que iriam fazer uma proposta ao West Ham de 35 milhões e mais 5 milhões por meta, beleza? Então foi acertado que eles iriam fazer. E na reunião tudo passou nortear os passos do Flamengo, que agora tenta construir um modelo de negócio mais viável financeiramente. Aí eles estudaram tudinho certinho como é que eles vão fazer a proposta, e agora, em última hora, saiu aqui Flamengo oficializa. Olha, essa notícia aqui é de agora, tá? Eu tô fazendo o vídeo aqui, saiu há mais ou menos meia hora, 40 minutos que saiu. Flamengo oficializa a proposta ao West Ham por Lucas Paquetá. Entendeu? Esperaram o Boto chegar, porque o que está acontecendo? Aquelas negócio falando assim, vai ser 40 milhões, 35 milhões mais 5 milhões em meta. Vai ser 35 mais 7 milhões em meta. Tudo isso, quem está divulgando era a imprensa esportiva e as especulações. Não tinha uma proposta oficial. Todos sabiam que o Flamengo ia por esse caminho. Mas o Flamengo e o West Ham não tinham acontecido nada ainda. Beleza? Agora, hoje, no dia 22/1, ao meio-dia,
no GE, aqui está no GE, tá? Ao meio-dia, o GE está dizendo que o Flamengo agora sim oficializou. Flamengo oficializa a proposta ao West Ham por Lucas Paquetá. Então o que vai acontecer? Eles já sabem que eles vão levar um não, beleza? Porque o West Ham falando que é 45 milhões. É o que eles querem, 45 milhões. Ponto. O Flamengo oficializou a primeira proposta, já esperando uma negativa. A verdade é essa, vai ter a negativa. O Flamengo vai tentar falar assim, então é o seguinte, ó, eu te ofereço mais e você parcela por mais tempo. Porque os 35 milhões é puff, né? E mais 5 por mês. Então, vamos aí, né? Você dá uma parcelada a mais, não sei o que, recebe por aqui. Vai ser difícil. O West Ham tá fazendo jogo tudo. Mas a vontade do jogador que já falou com o treinador já aceita não escalar mais ele para jogar. Porque viu que não tem mais condições dele jogar. Um jogador insatisfeito na situação que eles estão. Então, falando para vocês que o Flamengo oficializa a proposta ao West Ham por Lucas Paquetá. Agora sim é oficial, beleza? E perguntado sobre, beleza? Sobre o Lucas Paquetá, o Filipe Luís desconversou e falou, eu não quero falar de um jogador que pertence a outro time. Ele é do West Ham, ele pertence ao West Ham. Eu não quero falar de um jogador que não é nosso, beleza? Mas sobre contratações, o Flamengo vai buscar jogadores de alto nível. Não vai mais buscar aqueles jogadores para compor elenco. É o seguinte, esses que estão aqui são os titulares. O próximo que chegar vai chegar para ser acima deles e esses vão ficar na suplência. É para qualificar ainda mais o elenco que já tem. Essas são a mira e a meta do Flamengo. Qualificar ainda mais. Os jogadores que virão acima dos que já estão no elenco. E o que ele quis dizer era volância, ataque e centroavante. É difícil achar um centroavante acima do Pedro, né? Vamos ser sérios. Para quem viu o Pedro voltando ontem e jogando, nossa Deus do céu, joga muito, né, irmão? Beleza? Mas o Paquetá joga muito e os que vierem vão estar tudo no mesmo nível. Foi o que o Filipe Luís desconversou. Então essas são as informações de hoje para vocês, beleza? Estamos felizão, Mengão ganhou. Depois vamos ver qual vai ser o planejamento do Flamengo para jogar contra o Fluminense no domingão, beleza? Então, tamo junto. Rapaziada, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente e não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas, beleza? Tamo junto e nós voltamos com mais notícias, se Deus quiser, vai que o West Ham aceita aqui a proposta do Flamengo, a gente volta com outro vídeo falando só sobre o Paquetá, beleza? Tamo junto.